Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa TVI News, está no ar, agora aqui na sua telinha. Você pode acompanhar pelo seu celular, seu computador, pode também navegar pelo YouTube ao vivo e acompanhar a gente, interagir com o chat, né? O endereço eletrônico que está aparecendo aí, TVI Oficial, pelo YouTube. Também pode acessar pelo Facebook, né? E pode assistir pelo canal 24.2 da sua TV a cabo. É isso aí, o programa de hoje, TVI News, está repleto de coisas boas, né? Nesta terça-feira, e vamos falar hoje sobre saúde, sobre os idosos, vamos falar um pouco também sobre política. E hoje também é dia de Gente de Vitória, aquele quadro que traz gente de pessoas vitoriosas para você conhecer a história, né? Vamos de previsão do tempo no início para você já se programar como é que vai ser o seu dia. Temperatura mínima para Ilhéus, 22 graus, máxima 29, probabilidade de chuva 3%, tempo parcialmente nublado. Para Itabuna, a mínima fica em 21 graus, máxima 32, com probabilidade de chuva 2%. Em Guararema, a mínima fica 20 graus, máxima 33 e probabilidade de chuva 2%, tempo parcialmente nublado também em Guararema. Para Itacaré, a mínima de 24 graus, máxima de 29 e probabilidade de chuva 3%, tempo parcialmente nublado em Itacaré. Projeto. Aulão e pedalada. Para Itajuípe, a temperatura mínima 20 graus, máxima 33, com probabilidade de chuva 2%. Em Ibicaraí, a mínima fica em 20 graus, máxima 34 graus e probabilidade de chuva 1%. Em Canavieiras, a mínima 17 graus, máxima 31 e probabilidade de chuva 5%. Tempo parcialmente nublado para essas cidades. Para Salvador, a mínima fica em 24 graus, máxima 28, com probabilidade de chuva 2%, tempo parcialmente nublado em Salvador. Para Porto Seguro, mínima de 22 graus, máxima 29 e probabilidade de chuva 3%, tempo parcialmente nublado por lá. E em Vitória da Conquista, a mínima fica 19 graus, máxima 28, com probabilidade de chuva 96%. Isso aí, você acompanhou a previsão do tempo das principais cidades da região. Olha, o professor Marcelo Seixas, do projeto Bem Viver, ele está aqui com a gente nos estúdios já da TVI e vai conversar um pouco sobre esse projeto, né, de saúde, o aulão, né, e o Novembro Azul. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, Bárbara. Esse ano a gente vai estar falando aqui de muitas novidades desse Novembro Azul, né, que é a cidade mais azul do Brasil, é a referência nacional e internacional do diabetes, é a nossa cidade de Itabuna. Que maravilha. Explica para quem está assistindo como funciona esse projeto, né? E quando fala Novembro Azul, é uma campanha, né, de consciência ao diabético, não é isso? Ao diabético, a prevenção? Isso. Há quase 2 décadas, né? Há 19 anos atrás, Dr. Rafael, do Hospital Beira Rio, veio com essa ideia, né, de mobilizar a cidade sobre o diabetes, porque é uma doença muito perigosa. E aí começou a se desenvolver esse belo projeto chamado uma ONG, né, Unidos pelo Diabetes. Aqui eu tenho até mostrando aqui para vocês, é um círculo, né, o círculo de união pelo diabetes. Então isso aqui é o círculo de todas as nações pelo diabetes, a marca do nosso projeto aqui, da ONG, é esse círculo aqui, da União pelo Diabetes. Muito bom. E há quanto tempo você está trabalhando nesse projeto? Há quanto tempo ele existe? Vamos aqui agora. A gente está nesse projeto há praticamente 14 anos com o Dr. Rafael. Porque antes do aulão a gente fazia uma mini aula no nosso projeto Bem Viver, para divulgar e incentivar as pessoas a irem para o mutirão do diabético
há 19 anos atrás, que esse ano é o 19º ano. Então a gente está nesse projeto, nessa luta, falando sobre diabetes, a prevenção, né, que é a atividade física e uma boa alimentação, há já 14 anos nessa luta aí com o Dr. Rafael. Professor Marcelo, vocês têm parceiros assim para que essas pessoas que participam desse evento possam ter algum acompanhamento? Todo ano a gente tem professor Marcos Mucugê com aula de zumba, tem o professor Sussu com forró, com ritmos, e tem o professor Marcelo Seixas com aula de ginástica, alongamento, que sou eu. Então, mas agora a gente une, né? Esse ano, como a gente está dizendo, que é uma união pelo diabetes, a gente vai fazer vai ser o primeiro ano de pedalada azul, que é a maior pedalada do Brasil com diabetes. Então a gente é a maior pedalada do Brasil a favor, né, ao combate ao diabetes, é a nossa aqui em Itabuna. E agora a gente vai unir a turma do pedal com a turma da atividade física, a turma da aula de ginástica, da dança, que antigamente muita gente ia para o pedal, mas algumas pessoas que não sabem pedalar não iam nesse evento. Aí por isso que também surgiu o Aulão Azul. E esse ano a gente vai unir a praça com as pistas. Então a gente vai pegar a turma do pedal e a turma da aula de ginástica e vai unir. A gente vai fazer a união de todos os povos a favor, né, do combate ao diabetes. Professor Marcelo, quando você fala que é a maior pedalada do Brasil, é aqui em Itabuna, tem quantos ciclistas que participam desse evento? Em média, a gente coloca de 1.000 a 2.000 coletes por pedalada. Mas dá muito mais do que isso, porque os coletes acabam, né, as inscrições acabam, e a turma que não se inscreveu coloca uma camisa azul e participa do mesmo jeito. Então a gente tem em torno de 2.500 a 3.000 bicicletas na avenida, nessa pedalada azul, que já está algumas imagens aí agora, né? Então a cidade fica linda, a cidade fica toda azul, a consciência contra o diabetes, né? É muito grande, e a gente é referência, como eu disse, nacionalmente e mundialmente. Isso aí, ó, vai para o mundo todo. Essas imagens nossas aí foi da aula do ano passado, que a gente fez, todo mundo aí fazendo aula de ginástica de azul e a favor da prevenção do diabetes, né? Aí é o Dr. Rafael, nosso grande mentor, né? O idealizador desse esquadrão azul, né, que a gente chama o Exército Azul. Ele é o comandante desse exército, um cara que tem uma personalidade, um coração de ouro, sempre preocupado em combater essa doença, que é a doença mais perigosa. Para mim, é uma das doenças mais perigosas do mundo. É uma doença silenciosa. De cada 2 pessoas que são diabéticas, um não sabe ainda que são diabéticos. Então, ela está no seu corpo, mas você não sabe. Então, ela está desenvolvendo ali. Aí você pode ter um infarto, você pode ficar cego, você pode ter uma insuficiência renal, você pode ter uma amputação de membros e ter um ataque cardíaco. Então, o que é que acontece? Maior índice de amputação de membros é por causa do diabetes. Maior índice de cegueira é por causa do diabetes. Maior índice de amputação de membros é por causa do diabetes. Maior índice de insuficiência renal, diabetes. Então, todas essas doenças que são muito perigosas, né? Que matam, que cegam, que amputam membros, né? Que fazem você fazer uma hemodiálise, é por causa de uma doença só, por causa do diabetes. Então, viemos com esse objetivo de fazer uma aula de ginástica, de fazer uma pedalada. Por quê? Porque 80% dos diabéticos hoje no mundo não deveriam ser diabéticos. Simplesmente porque no decorrer da vida teve uma má alimentação e falta de atividade física. Porque você adquiriu esse diabetes no decorrer da vida. Só 20% que você vê pela genética. 80% você adquire com maus hábitos. Então, por isso que veio. Esse aí, ó, foi uma aula de ginástica antes do aulão que tinha. Era a camisa azul, o círculo aí, tá vendo? Isso foi há mais ou menos 12 anos atrás. Olha como a praça tava linda, né? Todo verdade. mundo combatendo o diabetes. Então, começou assim. A gente com a camisa branca, com símbolo, e agora a gente começou a colocar esse mesmo as símbolo que camisas você azuis. mostrou.
Hein? Esse mesmo símbolo que você mostrou. Esse mesmo símbolo que eu botei aqui, que é o que a gente chama, né, o círculo da união dos povos pelo diabetes. Então, como eu estava dizendo, aí ó, que coisa Esse linda. chapéu de marinheiro aí é o quê? Simboliza o quê? Aí o povo me chama de marinheiro, falei, marinheiro, né? Capitão. Ah, sim. É o capitão da saúde. Isso aí foi o ano passado, no nosso aulão azul, né? Que só foi o aulão na época. A gente fez um dia aulão e na outro final de semana a gente fez a pedalada. Esse ano vamos unir a pedalada com o aulão. Então vai ser muito legal. Então, como eu estava dizendo aqui, se você fizer uma atividade física, tiver uma boa alimentação, você tira o diabetes do seu corpo, pelo menos por 80% de chance de não ter. Então, por isso que veio o objetivo da gente fazer um aulão para mostrar prevenção e fazer a pedalada também para mostrar prevenção contra o diabetes. O exame que detecta o diabetes é exame de sangue. Isso. Que tem que fazer. A gente preventivo. vai ter na praça esse ano também, né? A gente vai ter um belo café da manhã. A gente vai ter o exame de glicemia, né? Para detectar, para ver se você está um pré-diabético ou diabético ou não. Então, nesse mutirão, já descobrimos muitas pessoas que foram para lá para apreciar o evento, para consolidar com os diabéticos, para fazer uma integração. E quando chegou lá, foi fazer o exame de glicemia e detectou que era diabético. Então, disso aí, professor, eu sentia muita sonolência, sentia moleza, sentia o corpo não querer, assim, resistir a uma atividade, ficava meio mole. Aí, quando foi ver lá, descobriu por que era, só por causa do diabetes. E a pessoa pode viver bem se tiver o diabetes, controlar com a alimentação e o exercício, inclusive o ciclismo? Bárbara, tem diabéticos que vivem melhor do que pessoas que não são diabéticas. Então, o diabetes não é uma doença para você ficar preocupado. Do diabetes uma doença para você controlar, para você saber controlar. Então, você vive muito melhor até que pessoas que não são diabéticas. Então, se você detectar que você é diabético, tome uma consciência que você vai ter que mudar alguns hábitos, mas você vai viver bem, feliz, e eu digo até que você pode viver até mais feliz do que antes de descobrir o seu diabetes. Muito bom. Tem algum vídeo aí, Cássio, do pedalada? Vídeo não. Vídeo não, só as imagens, né? Mas as imagens Isso. ilustraram bem ali. Esse evento é grandioso, né? Como o próprio professor Marcelo, ele citou que é o maior, né? A maior pedalada do Brasil é aqui em Itabuna, né? Isso é muito importante. A pedalada azul é referência, a maior pedalada do Brasil e referência no mundo. Essas imagens, quando a gente faz aqui a pedalada, a gente mostra para o mundo todo. O Dr. Rafael já viajou várias partes do mundo e essa pedalada vai mostrar que Itabuna é a cidade mais azul do Brasil. Então somos referência no diabetes, com o Hospital de Olhos Beira Rio, com a ONG Unidos pelo Diabetes, né? Aí o pedal é com a organização e estrutura de todos os ciclos de pedais daqui do Brasil, né? Que vem gente até de fora para cá. É isso que eu ia perguntar. As pessoas da cidade circunvizinha também participam? Vem gente de Salvador, já vi gente vindo de Aracaju, por isso que eu tô falando do Brasil. Legal. Vem grupos de pedais de todos os lugares. Quando a gente vai vendo assim as inscrições, teve gente até de Aracaju já se inscrevendo. Então, é um orgulho muito grande para nossa cidade. Agora, o capitão aqui, como a gente sempre me chama o capitão, foi feito aí pela ONG Unidos pelo Diabetes. Eu falei, poxa, o professor vai chegar lá e não vai ter uma referência. Aí, há 14 anos atrás, eu me coloquei como capitão da saúde, capitão azul, como me chamam também. Então, Bárbara, eu queria convocar todos aqui, né? Não fiquem em casa nesse domingo. Às 7 horas da manhã a gente vai ter a concentração com um belo café da manhã, vai ter exame de glicemia, aferição de pressão arterial, vai ter aula de ginástica com o professor Marcelo, aula de alongamento, aula de zumba com o professor Marcos Mucugê, aula de ritmos com o professor Sussu. Então a gente vai ter aulas para todos os gostos e quem gostar de pedalar vai fazer um alongamento com o professor Marcelo e depois eu vou liberar a turma para o pedal. Então aí umas 2 horas de pedal, a gente vai estar na praça com alongamento, com ginástica. A praça não vai ficar vazia, vai estar sempre um professor dando aula até a pedalada voltar. Quando a pedalada voltar, aí a gente vai fazer uma confraternização de novo, finalizando,
com uma bela estrutura ainda de um banho do Corpo de Bombeiros. A gente vai ter brindes também para sortear. Então vamos celebrar a vida, vamos celebrar o diabetes, combatendo ele, né? Mostrando o que o diabetes pode fazer em sua vida e o que você pode fazer contra ele. Então não fiquem aleatório, façam os seus exames regularmente, né? A prevenção é o quê? Atividade física, uma boa alimentação e procurar o médico especialista regularmente. Pronto, essas 3 coisas aí, você já combate muito o seu diabetes, tá bom? Então, vamos tirar o diabetes da pista e vamos tirar o diabetes da praça também esse ano, todos unidos. Muito bom. Professor, quem ainda quer participar tem vaga na inscrição? Como é que funciona para adquirir a camisa? Isso. Corram, né? Porque a gente estava olhando ontem, as inscrições já estão acabando. Vocês entram no aplicativo do Simpla, é fácil. Entram no aplicativo ali, Simpla, se inscreve, é só o nome e você vai botar só seu e-mail, está cadastrado. A partir de sexta-feira, sexta e sábado, eu vou estar lá com Ana Salles, mais 2, 3 pessoas amigas lá, recebendo os alimentos e entregando os kits. Sexta e sábado vai ser a entrega dos kits. Mas se inscrevam logo, porque está se acabando. Ah, professor, fui no Simpla agora, foi bem divulgado, acabaram as inscrições. Não tem problema nenhum. Pegue sua camisa azul do ano passado, do ano retrasado, que você tem em casa, coloque sua camisa azul e venham, vai participar do mesmo jeito. Então, todos convocados para o aulão azul e para a pedalada azul, com café da manhã maravilhoso, com exame de glicemia, com pressão arterial. O Dr. Rafael vai estar lá, todo o Hospital de Olhos vai estar presente. Então, vai ter uma equipe muito grande esperando por vocês. Muito bom. Passou uma imagem ali com as cestas básicas, vocês arrecadam doação de alimento? Isso, a gente arrecada todo ano, né? Quem se inscreve no Simpla, no site, aí levam 2 kg de alimentos, que a gente doa pro grupo Amigos do Bem, né? Que é um grupo conceituadíssimo aqui em Itabuna. A gente pega toda a arrecadação de alimentos, entrega à equipe de Miguel, né? Do Amigos do Bem, e aí eles pegam e vai levando para 3, 4 entidades. A gente arrecada 4.000, 5.000, 6.000 toneladas por evento. E esse ano que a gente vai unir os dois, né? Então a nossa expectativa é superar todos os anos e que, se Deus permitir, aí a gente botar umas 8.000 toneladas aí para deixar esse Natal feliz também, com a dispensa cheia nessas instituições que nossa cidade tanto precisa, né? Então faço bem a vocês e faço bem ao próximo também, doando seus alimentos. Ah, professor, não quero participar, mas eu posso doar? Pode. Sexta e sábado estaremos em frente ao Hospital Beira Rio, na Praça Rio Cachoeira, no horário comercial. Vai ter uma tenda lá, aí vai ter uma equipe do aulão, vai ter uma equipe da pedalada esperando por vocês para a gente arrecadar esses alimentos e entregar os kits. Então não deixe de participar, tá bom? O capitão está convocando todos vocês. Muito bom, é isso aí, né? Escuta esse recado para ajudar, é algo para beneficiar muitas famílias, né? Inclusive também o convite, reforça o convite para as famílias, para as pessoas irem no domingo, é dia 5 de novembro. Isso. E o local de encontro? Então vamos lá. E o horário? Lembrando também que não é uma corrida de ciclismo, não é corrida, é um pedal. É para toda a família, vai criança de 3, 4, 5 anos de idade. Então não é um passeio, não é uma corrida, é um passeio ciclístico, explicando isso aí. Então vai ser um evento para toda a família, de 2 anos até 200 anos podem chegar lá, tá bom? Então, reforçando, dia 5 de novembro, às 7 horas da manhã, a gente vai ter a concentração lá, com um belo café da manhã, vai ter exame de glicemia, de pressão arterial, vai ter uma equipe muito grande lá para recepcionar vocês. E às 8 horas a gente começa com a aula de ginástica com o professor Marcelo, um alongamento, um belo alongamento. Depois do alongamento, a gente vai liberar essa turma do pedal para pedalar nas ruas da cidade. E vai ficar também professor Marcelo, professor Sussu e professor Marcos Mucugê, né? Na praça, nessas 2h30, 3 horas que o pedal tá rodando pela cidade, a gente vai estar com muitos ritmos lá na praça também. Então, professor, não sei pedalar, pode ir, deve ir. Então, pedal e aulão unidos esse ano. Muito bom. E quantos quilômetros que os ciclistas percorrem?
Bárbara, esse ano a gente vai em 9 a 12 quilômetros, entendeu? É as principais vias da cidade. Professor, é muito cansativo? Não. A gente tem paradas para hidratação, a gente respira um pouquinho. Todo mundo consegue fazer esse pedal. É um pedal leve, pedal divertido, com o DJ Nadinho vai estar lá. DJ Nadinho vai estar no trio elétrico com o pessoal do pedal, animando a turma. Vai ter um locutor também animando. E vai ter também uma equipe de DJ Nadinho no palco com a gente para botar sonorização para os professores. Gente, está tudo preparado, está tudo... A ONG Unidos pelo Diabetes tem um coração tão grande e eles são tão preocupados com o bem-estar de vocês que eles já estão preparando isso há muito tempo. E eu estive olhando a praça do jeito que vai ficar linda, vai ficar aconchegante. Não percam essa oportunidade de conhecer um pouquinho sobre o diabetes, né? De conhecer um pouquinho pessoas que têm diabetes e você vai ver que são felizes e são muito saudáveis. Mas você também tem que fazer por merecer. Se alimenta bem, atividade física, não se preocupar e vamos tirar o diabetes da pista e da praça. É isso aí, muito bem, recado dado. Professor Marcelo, quero agradecer a sua presença aqui no TVI News, né? Com essa mensagem importante de conscientização para que as pessoas façam o exame, para que se cuidem, né? Como o senhor mesmo falou, que é uma doença silenciosa. Então, isso desperta o interesse de muitas pessoas para se cuidar, né, professor Marcelo? Isso, é uma doença que não vem com sintomas. A gente de vez em quando vai sentindo, mas a gente acha que é uma coisa normal, né? Mas ela é bem silenciosa e quando você pode descobrir, se não se cuidar, fizer exame regularmente com o médico, não fizer uma atividade física, não se alimentar bem, você pode descobrir em um auge que você já pode ter perdido um membro, pode ter já praticamente uma cegueira, né? Pode ter um infarto sem saber, né? Insuficiência renal também. Então, esse âmbito você vai ali aos pouquinhos dentro do seu corpo sem você perceber. Então, vamos fazer, como eu sempre disse para você aqui, fazer exames, né? Vamos procurar o médico em ano, ou a cada 6 meses, você fazer um exame com um médico especialista. Sim. Venham para atividade física, como eu ia dizer para você agora, temos o projeto Bem Viver, toda segunda, quarta e sexta, às 6 horas da manhã, na própria praça ali, Rio Cachoeira. Aulas gratuitas de alongamento, ginástica. Então, depois a gente tem um momento de oração, um momento de confraternização. É para todas as idades. Então, a gente combate também o diabetes o ano todo nesse projeto Bem Viver. Então, quem está em casa também, quer fazer uma atividade física, eu não gosto de academia, não estou podendo pagar uma academia, vá para o nosso projeto que é gratuito, segunda, quarta e sexta, às 6 horas da manhã. Projeto Bem Viver, já praticamente com 14 anos. Em janeiro, dia 13, a gente faz 14 anos e vamos combinar para a gente fazer uma bela aula de ginástica para mostrar também que as pessoas da terceira idade não é para ficar em casa, é para sair, para se divertir e para ser feliz. Parabéns pela iniciativa, né? Esse projeto aí muito bonito e ajudando a salvar vidas. Tá bom? Obrigado, pode deixar sua mensagem final. E aguardo final. todos vocês. Tá. Quiser deixar o site de inscrição ou rede social, fica à vontade. Então, vamos lá. Para se inscrever, o aplicativo é Simpla, todo mundo já conhece, né? Bota lá Simpla, é fácil, aplicativo. Ah, professor, não sei. Então você chega no Instagram do ONG Unidos pelo Diabetes, também tem lá o site para você se inscrever. Professor, não consegui me inscrever. Chegue lá sexta-feira na praça, no horário comercial e converse comigo que a gente vai organizar. Levem 2 kg de alimentos. E não se preocupem, que é para todo mundo. Se as inscrições estiverem terminadas, a gente vai colocar uma camisa azul e vocês vão ser recebidos do mesmo jeito se não for inscrito. Então, não tem desculpa de ficar em casa nesse domingo. Domingo, aguardo vocês a partir das 7 horas da manhã, com início às 8, lá na Praça Rio Cachoeira. Vamos tirar o diabetes da pista e da praça, todos unidos pelo diabetes. Isso aí, muito obrigado mais uma vez, professor. Agora nós vamos com as cotações e depois nós vamos ter aqui o cônsul da Costa do Marfim no Brasil. E você vai saber muito mais sobre política. Vamos de cotação? O arroba do cacau em Itabuna, R$270. Em Ilhéus, R$270. Bolsa de Nova York, R$263,59, já convertido em real.
Camacan, R$ 270. Eunápolis, R$ 270. Arroba do boi 15 quilos em Feira de Santana, R$ 220. Itapetinga, R$ 200. Salvador, R$ 225. E Eunápolis, R$ 197,50. Café arábica, saca 60 quilos em Barreiras, R$ 780. Vitória da Conquista, R$ 740. Bolsa de Nova York, convertida em real, R$ 753,55. Luiz Eduardo Magalhães, R$ 795. Café Conilon, saca 60 quilos em Eunápolis, R$ 615. E Colatina, R$ 640. Você acompanhou aí as cotações. Agora estamos aqui com um convidado, né, o entrevistado é Carlos Eduardo Sodré, cônsul da República da Costa do Marfim, na Bahia. Né, e temos aqui a ilustre presença dele, vai conversar um pouco com a gente aqui sobre política. Bom dia, cônsul, seja bem-vindo. Bom dia, Bárbara. É uma alegria muito grande voltar à TVI. Eu gosto muito de estar com vocês, a gente trocar ideia, trocar informações, né? Permutar nossos aprendizados, os assuntos, às vezes internacionais. Outro dia a gente teve aqui, trouxemos aqui o embaixador da Costa do Marfim. Sim. Uma bela de uma apresentação. E temos que tratar disso, mas como eu sou cônsul honorário, eu não fico adstrito nem, digamos assim, engessado, que não possa tratar daquilo que é a vida do meu país, da minha cidade, da minha região, que é sempre um assunto que merece reflexões, observações. O senhor estava ali, antes de entrar na política, né, vamos comentar um pouquinho do aniversário, o senhor estava ali prestigiando os 100 anos do ex-prefeito José Alduque Teixeira, que completou 100 anos, né? Qual foi a sua análise ali dessa bênção? Veja bem, eu fui àquela celebração com imensa alegria, porque José Alduque é uma pessoa que tem importância na vida de Itabuna, na economia da região e na minha própria vida, né? Eu disse ali, no meu pronunciamento, fui chamado a me pronunciar, que eu comecei a aprender sobre Alduque ouvindo meu pai falar sobre a figura de Alduque, ainda nos anos 50. Nos anos 60, logo no começo, numa posse do Grêmio Estudantil Antônio Balbino do Colégio Estadual de Itabuna, no qual eu fui com a diretoria empossado presidente, lá estavam representantes de várias entidades e instituições. Alduque presidia a Associação Comercial de Itabuna na época, e era um tempo em que os grêmios estudantis tinham expressividade, e eram reconhecidos, acatados, prestigiados. Estavam lá sempre autoridades, como o juiz de direito da comarca, naquele tempo eram só 2 juízes, e o prefeito da cidade, vereadores, presidente de câmara, enfim. E ali eu conheci o Alduque, né? Conheci o Alduque e ele, tendo ouvido um discurso que fiz ali, pediu até o pai dele, Hamilton Rosário, 2 jornalistas itabunenses, no caso de Telmo também poeta, escritor, que me chamassem para conversar e me convidassem para eu trabalhar na recém-inaugurada Rádio Jornal de Itabuna. E eu fui repórter da Rádio Jornal de Itabuna. Foi meu primeiro trabalho. Depois no Diário de Itabuna, que também é de propriedade de Alduque. Terminei sendo redator, chefe do departamento de notícias da rádio, redator do Diário de Itabuna. Trabalhei com o professor Plínio de Almeida, com Milton Rosário, com Telmo Padilha, Celso Rocha. Isso com uma grande amizade. Quando eu deixei, Zé Alduque ainda me fez secretário executivo da Associação Comercial de Itabuna. E quando eu tive que me afastar, eu agradeci a ele numa carta, agradecendo a ele pelo que me ensinou. E eu fui ao centenário dele para ratificar aquilo que eu disse na carta e até agregar outras coisas que ao longo do caminho nós todos assistimos e testemunhamos de sua devoção, de sua dedicação ao interesse público, ainda que um empresário cuidando dos seus interesses, o que é absolutamente legítimo.
e tendo a registrar a sua passagem pela Prefeitura de Itabuna, uma passagem límpida, sem um cisco, sem algo que se ele possa debitar do que pudesse ter sido um mau comportamento. Então eu fui ali para uma demonstração de que 60 anos depois eu confirmava os termos daquela carta, mas também para levar minha gratidão, Barbalho, porque eu aprendi com o padre Vieira que a gratidão é a memória do coração. Muito bom, é verdade, é uma honra para todos nós, né? Quem teve a oportunidade de estar ali prestigiando e quem também viveu nessa época da gestão dele. Sim. E sabe a boa conduta. Agora, a política local aqui em Itabuna, né? O senhor tem uma opinião, né? O senhor é um homem assim preparado para poder analisar esse cenário atual, que já estamos aí na pré-campanha, na fase da pré-campanha, na qual os pré-candidatos estão aí definindo quais partidos eles vão se filiar e estão formando essas alianças, né? Já estão formando essas alianças e os que nós já temos já ciência, que já estão aí na disputa, né? O senhor acha, qual a sua opinião com esses candidatos? O senhor acha que vai ter reeleição na cidade de Itabuna? Como é que é? Veja, Bárbara, eu analiso política diferente de muita gente. Eu acho que certas análises, principalmente de política, economia, sociologia, a gente às vezes tem que dar uma marcha ré, fazer uma retrospectiva para compreender o processo. Eu lamento muito que a juventude hoje, quando quer saber alguma coisa, precisa de uma informação, vá no Google e recebe aquela resposta seca, porque não se dedica a abrir um livro para ler. Eu acho que as redes sociais vão terminar fazendo muito mais mal do que bem, sob esse aspecto pelo menos. Então eu faço uma retrospectiva para entender. Itabuna, qual é o quadro político básico? Você tinha aqui duas forças políticas tradicionais que se batiam, rivalizavam, e tentativas muito efêmeras e ao mesmo tempo muito tênues, muito fracas de sair dessa polarização entre Fernando Gomes e Geraldo Simões. E surgiu isso quando, através de uma ocorrência de ordem absolutamente particular, que foi o atual prefeito ter sido acometido de uma doença essa que foi estendida e que lhe valeu, né, uma certa condescendência, um sentimento da população que favoreceu nessa vitimice a eleição dele. Ele poderia ser aí um terceiro polo da eleição, porque se faltassem condições políticas para isso, o caixa da prefeitura é sempre um instrumento de alavancagem de forças políticas. Só que nesse meio tempo, o que é que aconteceu? Fernando Gomes saiu da cena, já não está mais entre nós, e não deixou herdeiros políticos, deixou herdeiros de patrimônio econômico, herdeiros econômicos, familiares, mas não deixou a herança política na mão de ninguém, não deixou um herdeiro político. A ausência desse polo político já faz uma diferença dentro desse contexto. De outra parte, o prefeito não se firmou com a liderança e acordou muito tarde para a ideia de que precisava se reeleger e se depara hoje com uma brutal rejeição que não há como ter reeleição nessa eleição que vem. Não vai haver. Eu digo isso a você com a experiência de 60 e tantos anos acompanhando política, porque realmente faltam pilares de sustentação para dar legitimidade a um pleito desse. Não bastasse que Itabuna tenha escrito um tabu de não reeleger prefeitos, mas de toda sorte nem é por isso. É por causa de uma gestão completamente barafundeada e que perdeu a confiança do povo. Você que estava, por exemplo, lá no centenário de José Duque, você viu o prefeito chegar, chegou atrasado, quase em cima da hora do almoço, não foi prestigiar desde o seu começo aquela solenidade, e ele ali, quando entrou, foi anunciado e não obteve uma palma. Uma palma. Se ele tivesse recebido uma vaia, seria mais glorioso. Uma palma. O que a plateia, não é, o ambiente, votou-lhe absoluta indiferença. Ele não recebeu uma palma que servisse para fazer um chá. Não é? Não. A verdade é essa. Outro dia foi assim, no 7 de setembro.
E os números estão aí. Não adianta querer forçar a barra. Agora, vem alguém dizer assim, mas tem muito dinheiro do caixa da prefeitura. Bolsonaro estava cheio de dinheiro, gastou o que nunca ninguém gastou em eleição e perdeu a eleição. Nem sempre o dinheiro é o grande, a força motriz para virar o jogo de eleição, quando o povo não quer mais aquela candidatura, não quer mais aquela representação, que quer mudar. E eu vejo que Itabuna vai ter mudança. Não é? E é o outro polo político, que é Geraldo Simões, foi sempre muito vergastado, muito atacado, muito atingido, até o ponto em que os adversários cansaram a mão de bater. E ele, serenamente, ficou na dele e volta no artesanato como ele começou a fazer política, e o nome dele voltou à baila e hoje se faz tudo para tirar ele do páreo. Por exemplo, querem atingi-lo dentro do partido dele. Sábado, por exemplo, houve uma reunião plenária que todo mundo sabia que não tinha teor deliberativo, que não era para decidir nada, e levaram lá uns milicianos, como é que eu chamaria, mercenários, pagos, dizem, eu não sei, mas dizem que pagos com o dinheiro do erário, e que lá mais de 2/3 de um auditório para tentar influir aos gritos, e lamento que alguns políticos que deviam ter outra responsabilidade estivessem incentivando isso, e isso atende à vaidade de alguém que de uma hora para outra quer ser líder político, quer se confrontar, porque Geraldo pode ter todos os defeitos, e eu acho que tem muito mais virtude do que defeito, e todos temos defeitos, mas Geraldo tem uma coisa, ele é um construtor do partido dele, ele é a primeira grande figura que emergiu depois da redemocratização, e que tornou-se um líder e depois foi feito e depois deputado várias vezes, com grandes benefícios trazidos para a população. Ele pleitear ser prefeito novamente é uma coisa absolutamente legítima. Então, aí o que você tem mais de novidade? Alguns candidatos aí tentando ser uma terceira força, sem nenhuma expressividade para emplacar, não demonstra isso, e um deputado atual, não é, que eu não conheço pessoalmente, que atende por um apelido de Pancadinha, e que eu não conheço pessoalmente, mas que também tem uma expressividade no quadro muito referenciado. Sim. E acho, por exemplo, que apenas é muito cedo para um candidato que não tem um currículo de experiência de gestão nem no campo privado nem público, e o povo venha ainda a encontrar nele as condições para poder ser um prefeito. Porque às vezes você pode ser um bom cantor, você pode ser um bom fazedor de festas, você pode ser um bom camarada, você pode ser um bom deputado, um bom vereador, um bom cargo legislativo e não ter realmente aquelas condições necessárias a um trabalho de gerenciamento da vida de uma cidade. Uma cidade que não cresce, Itabuna incha. E o pior é que incha mal e às vezes murcha também. População diminuindo. População diminuindo. Conquista hoje dá um show em cima de Itabuna com dezenas de milhares de pessoas a mais que não tinha até algum tempo atrás. Você vê, Porto Seguro já passa de 120 mil habitantes. O que era Porto Seguro outro dia? A passarela do Álcool, mais umas 2 ruas ali históricas e praia frequentada eventualmente. Hoje tem 120 mil habitantes, Itabuna crescendo como rabo de cavalo para baixo, na mão dessa gestão aí, que não tem planejamento, que não se sabe para onde vai. Eu aprendi com Sêneca uma coisa: se o viajante não sabe a que porto se destina, nem o vento lhe será favorável. Itabuna é nau sem rumo. O que tem é o quê? Esse tipo de interferência para virar o jogo da política, querendo fazer de Itabuna jebe-jebe, roça, de querer melar o jogo de uma reunião partidária, com uma coisa grave. É aquela coisa de antigamente, apagar o candeeiro e derramar o gás, quer dizer, na mão grande. Terminou o que aconteceu. Geraldo Simões fazendo uma fala que, digamos assim, deixou essas pessoas lá muito constrangidas, e a reunião não terminou não tendo prosseguimento, e não foi uma coisa boa para a vida do partido. E vai ficar o que agora? É fácil intuir. Quem fez isso eu sei o que quer. 60 anos de política, me dá. Isso é para criar uma narrativa falsa, para empurrar essa dúvida até abril, para Itabuna ficar perguntando: Geraldo não é candidato? E Geraldo é candidato, vai ser candidato. Lula já disse, a não ser que Lula
valha menos do que o vereador que quer que Geraldo não seja nada, que deputado que vem aqui, que tem o direito de entrar no quadro político de Itabuna, buscar seus votos, é legítimo, mas não pode estuprar o quadro eleitoral de Itabuna usando expediente e usando essa força auxiliar de mercenários pagos, ao que se diz, por dinheiro público. Certamente que isso não vai ser o melhor. E acho que ainda estamos há quase um ano da eleição, certamente que esse processo vai vai passando pela peneira, né? Vai decantando, e no próximo ano eu creio que as coisas vão começar a clarear, e não vejo apenas o que eu não vejo a possibilidade nenhuma da reeleição, como você perguntou. Agora, o senhor mencionou aí sobre o pré-candidato do PT, Geraldo Simões, e assim, eu observo que existe, né, por mais que ele consiga que ele realmente seja lançado o pré-candidato como prefeito de Itabuna, existe uma grande rejeição da cidade com relação à candidatura dele, né? E eu queria perguntar ao senhor sobre a gestão atual do prefeito Augusto Castro, os projetos que já têm em andamento e o pouco tempo que tem de entrega, que são muitos projetos. Qual a sua opinião sobre isso? Será que vai dar tempo ou vai ficar para outra gestão? Isso são obras, são anúncios eleitoreiros. É de quem ficou o tempo todo fazendo outras coisas, dizem até coisas muito graves, e que agora acordou para a reeleição e quer impressionar a cidade com essa maquiagem de última hora. Quanto à rejeição de Geraldo, apoio, não é verdade isso. Eu vou lhe dizer porque nós temos conhecimento do assunto. A rejeição do prefeito passa de 70%. A de Geraldo foi de 30% e já hoje está muito mais baixa, cortada em menos da metade. Por quê? Porque na medida em que foi o que é que o eleitorado está começando a ver, que ele é o único que tem legitimidade, porque sendo do partido do governador e do presidente, Itabuna nessa situação de estar caminhando para o buraco, ele poder exatamente resgatar o destino de Itabuna. É aí que a experiência dele entra. É aí que a localização política dele entra. E outra coisa, Geraldo tem uma condição que não tem por que o PT negar-lhe o direito de ser candidato. Não adianta essas aves agoretas obsessivas, uns morcegos soltos aí no meio da noite da política, que eu acho que não tem esse problema não. Agora, eu acho que é democracia, o prefeito vai disputar a eleição, é bom que dispute, é bom que tenha Geraldo, é bom que tenha outros candidatos, isso é saudável para a democracia. Eu ainda tenho reticências em relação a quem sem experiência política pode não empolgar o eleitorado na reta final, quando o eleitor for pensar mais em Itabuna do que no seu próprio umbigo. Porque esse pessoal que está por aí conversando, falando em rejeição, é gente que está pendurada no emprego, as denúncias estão começando a aparecer, é lista de funcionário fantasma, uma série de coisas que não fica bem. E eu não quero entrar muito no assunto porque eu conheço as raízes dessas coisas. Pois é, a política local tem acontecido muita coisa, inclusive o que o senhor mencionou, né, que aconteceu no plenário, que está efervescendo aí, mas isso aí faz parte mesmo do processo. O ditado popular que diz ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, e daqui até a eleição oficial nós vamos observar muita coisa, né? Candidatos que vão... Bárbara, eu acho que não faz parte do processo, não. Sabe por quê? Porque quando um partido se reúne, é lugar de se reunir os membros do partido e os convidados. Quando entra uma malta de 150, 200 pessoas que compõem lá 2/3 de um auditório sem inscrição no partido, que quando a mesa pede para se apresentar os inscritos filiados, menos de 1/3. Mas são estratégias políticas que fazem parte Isso não é estratégia política, não. Você sabe o que é isso? É desrespeito à casa dos outros. É entrar na casa dos outros para fazer bagunça. Isso é querer entrar na sua casa para fazer uma festa sem seu consentimento. E o pior é que não é nem uma festa decente, é de gritar, de xingar os da casa. Tem que ter ordem e decência. Não, isso é indecência e patrocinada por gente que é do próprio partido, com dinheiro que precisa se saber a origem disso aí. Os favores e as pessoas que estão vinculadas não é uma coisa simples. Eu por que falo isso? Eu não estou na política, não sou candidato a nada, mas tenho tristeza. Porque o processo político que Itabuna precisa ter, Bárbara, é aquele construtivista, é aquele que pensa em Itabuna antes de pensar no meu umbigo, antes de pensar nos seus belos olhos. É aquilo que construa para Itabuna.
Não essa disputa, essa voracidade de disputar o poder pelo poder. Não é buscar a alternativa legítima de ter a oportunidade de servir ao povo de Itabuna, que está passando suas angústias nas pontas de rua em todo lugar. A vida da população é uma vida difícil. As tarefas de governo são sempre difíceis. E governos se sucedem, muitos deles às vezes bem intencionados, e a população crescendo, e os problemas aumentando, as dificuldades se ampliando. Isso é muito mais desafio para a gente refletir, discutir, do que ficar dando vaia na festa, na reunião dos outros partidos. Isso não é política, isso é vagabundagem. Para resumir, né? É. Cônsul, é um assunto muito sério, uma história que extrapola tanto que a gente até... mas é algo sério, E com relação a essa gestão atual e os pré-candidatos que estão sendo, você até destacou o Fabrício Pancadinha, que também já foi cantor e também é atualmente deputado. E ele tem atuado em eventos, tem criado eventos, Sim, claro. campanhas. Mas no período de São João, no período junino, observou-se ali essa competição acirrada de festas. Então, um candidato fazia uma festa, o outro tinha que fazer também. Observou-se isso. Será que esse é o ponto-chave para ganhar a campanha? Eu acho que isso é falta de respeito e de seriedade ao povo e aos seus problemas. Por que a saúde de Itabuna vai tão mal? Por que não se discute a saúde? Por que não se discute o transporte em Itabuna? Será que o melhor é discutir exatamente aquela condição, não é, que é apenas a parte, vamos dizer, do oba-oba? Claro que o povo precisa de alegria. Claro que eu sou a favor do carnaval, gosto até mais da festa junina. E acho isso muito legal, que se dê ao povo isso. Claro que todos estavam fazendo com dinheiro público, né? Ninguém estava fazendo com dinheiro próprio, nem dos seus partidos, né? Mas eu acho válido. Agora, não é esse o instrumento de que se precisa valer a cidade para resolver os seus problemas. Me perdoe. A televisão, jornais, as universidades, né, os setores conscientes, responsáveis da sociedade, precisam fazer com que o debate, a discussão dos problemas ganhe seriedade e não fique uma tropa, uma malta de gente miliciana, mercenária, fazendo arruaça. O problema não é de arruaça, é de encontrar solução para os problemas da cidade. Eu me entristeço porque eu sou itabunense, tá? Eu nasci em Itapé, Itapé é distrito de Itabuna, não bastasse isso, eu tenho o título de cidadão itabunense, e penso eu, não é, que eu quero o melhor para Itabuna, quero o melhor para Ilhéus, né? Eu vejo que Ilhéus, por exemplo, está aí surgindo um nome espetacular, Adélia Pinheiro, uma mulher vitoriosa como educadora, como dirigente acadêmica, como secretária de Ciência e Tecnologia, secretária de Saúde, secretária de Educação, com todo o gabarito para poder ser uma boa prefeita para Ilhéus, que é uma cidade que, desculpe, mas não tem tido muita sorte nesses 20 tantos A atual anos. gestão, os críticos comentam muito e a gente acaba noticiando, a gente observa também, né, que falta muita atenção ali, principalmente na questão estrutural, né, trabalhar mais o turismo da cidade, explorar mais essa riqueza. Ilhéus tem uma condição fantástica que Deus deu, né? Isso. E ela pode se valer, acho até que o governo Rui Costa conseguiu carregar para Ilhéus uma série de soluções urbanas para ajudar a revigorar, levantar exatamente Ilhéus para isso. Itabuna está precisando de alguém que levante a espinhela, está de espinhela caída. Verdade. Essa que é a verdade. E vai resolver com festa? É com oba-oba? Não é Bárbara. Sua geração tem que pensar nisso primeiro. Antes de votar. Antes de votar, porque é o destino dela e dos filhos de vocês daqui a pouco. Eu já estou mais para lá do que para cá. Não, o senhor ainda vai viver muito. Agora, no cenário nacional, né, o Lula fez uma cirurgia recentemente no quadril e ele saiu andando logo depois, com pouco tempo depois, então foi questionado se era real realmente aquela cirurgia mesmo. Veja bem, eu vou lhe dar só um exemplo. Eu tenho um amigo, até ex-secretário de Estado. Se era algo político. O ex-secretário de Estado, cuja esposa, por um mês antes, fez a mesmíssima, rigorosamente igual cirurgia e saiu também andando no outro dia. Ah, sim. Então não é. Precisa acabar isso.
Você tem que combater o presidente da República de forma respeitosa. Hoje um amigo meu me mandou um vídeo que eu respondi a ele, né? Ele chamava o presidente Lula de besta quadrada. Eu disse, mas tinha um jumento e você não falava. Vai ficar nisso? Nós temos que ter respeito pelo presidente que saiu, se ele merecesse respeito, pelo menos institucional, temos que ter respeito a esse e discutir. Se o que ele está fazendo não é bom, vamos combater. Agora ficar nessa coisa, você sabe quem é que está alimentando isso? Minha querida, essas coisas são muito sérias. Essa turma da Faria Lima que aplica dinheiro a juros altos, que não quer que os juros baixem, e com os juros altos você não pode desenvolver o comércio, os serviços, a indústria, a agricultura, você não pode desenvolver nada, nada vai vicejar, você não vai gerar emprego, você não vai gerar oportunidade de trabalho. Na hora que o governo mexe nisso, quem não quer perder, não tem coragem de sair com a tabuleira e dizer, olha, eu estou baixando o juros, não pode baixar. Ele não tem coragem, porque ele vai ser visto como aquele sujeito que é um sanguessuga do processo econômico. O que é que ele faz? Ele financia por debaixo dos panos uma rede, entendeu, de gente que se vende para ficar reproduzindo em grupos uma série vamos dizer assim, de ofensas baratas. Eu acho que política não é para se personalizar nada, é para se tratar dos problemas. A gente tem que tratar das questões e as pessoas passam. A política é o seguinte, quem tem que brigar nela são as ideias, não as pessoas. E o fanatismo não serve em lugar nenhum. Olha o fanatismo, o que é que está acontecendo no Oriente Médio. Aquilo ali é resultado de um fanatismo histórico, longo, que vem de tempos bíblicos e tudo mais. A Europa está revendo, inclusive, a posição por causa disso. Posição que já tinha até colocado. Por quê? Porque as coisas estão desandando demais. E você, enquanto ser humano, está daqui, digamos assim, pasmos e sentindo que em pleno século XXI a humanidade ainda se mata do jeito que se mata. E ainda em guerra, né? E guerra com uma motivação que não é ideológica. Tudo, né? Ela é religiosa no mau sentido, estribada num fanatismo doloroso. Isso é ruim do ponto de vista da humanidade como um todo. Quem quer tomar partido nisso aí se não entende? Vai ler a Bíblia, vai ler a história primeiro para poder discutir. De fato, tem coisas que são sinais, né? Que condizem com a Bíblia Sagrada. Não é verdade? Isso aí é fato. Agora, sobre o ministro do STF, Alexandre de Moraes, qual a sua opinião? Você acha que ele tem sido radical, por exemplo, com essas prisões? Olha, veja bem, deixa eu te falar. Eu tenho censuras do STF, de advogado. Acho que você não vai... Se você pode até amputar o braço, você não mata o doente. A instituição Supremo Tribunal Federal tem que existir. Quem não quer que exista é quem é democraticida. Quem é democraticida? Quem quer matar a democracia. É quem quer dar golpe de Estado. E golpe de Estado é uma coisa que pode ser de direita, pode ser de esquerda. O mundo está aí cheio de vários exemplos. Agora, quando você pergunta sobre Alexandre, o que Alexandre tem feito? Tem dado decisões monocráticas, muitas vezes, que são submetidas ao plenário do tribunal depois. E há coisas, por exemplo, que não podiam esperar no 8 de janeiro, por exemplo, que foi quando o Brasil acordou para a barbárie que houve. Você não podia esperar o plenário, que nem tinha plenário, que destruiu até o plenário, para se reunir, para votar nada. Então tinha que ter uma decisão monocrática provisória. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Instituto da Legítima Defesa é um instituto do direito criminal. Se alguém puxar uma arma para você não vai... Peraí, deixa eu chamar o delegado, deixa eu chamar a polícia para me proteger. Se você estiver armado, você tem o direito amparado em lei de reagir. O que você não pode depois que você imobilizou o seu agressor, você descarregar o seu revólver, porque aí vai ser excesso de legítima defesa. Você já está desvirtuando aquele instituto que lhe protege no seu direito à vida. Então, o papel do Alexandre de Moraes é um papel submetido à revisão pela corte, que tem um plenário. Agora, o que é que está acontecendo no plenário? Se arguem e acusam a maioria quando vota contra o interesse dos que saíram. Tem 2 ministros lá que foram postos por quem saiu.
que já estão querendo aderir à mesma situação. Você vê, por exemplo, aí a barganha na política de trocar cargos por voto. Sabe por quê? O culpado é o eleitor. Porque quando o eleitor vota, se eu voto, por exemplo, em Jair Bolsonaro, eu tenho que votar em alguém para deputado ou senador que siga a mesma linha dele. Exato. Se eu voto em Lula, eu tenho que votar em alguém que esteja defendendo as mesmas ideias. Agora o sujeito vota em um de um lado e outro do outro, elege-se um presidente com minoria, vai ter que fazer maioria como? Através da cooptação de forças para criar a governabilidade, através de uma base parlamentar mínima, porque os projetos, não os dele, mas de governo, de Estado, precisam prosseguir. É verdade, muito importante essa colocação. Cônsul, o nosso tempo está chegando ao fim. Foi muito bom a nossa conversa aqui, esclarecendo o telespectador um pouco sobre a política nacional, né, até internacional. A gente deu uma passadinha ali pela guerra. E é sempre prazeroso, né, conversar com pessoas intelectuais como o senhor. Nada disso. Eu fico muito feliz em vir aqui. Qualquer dia que me chamam, como hoje, eu estou disposto. E realmente não me furto a emitir as minhas opiniões, que são minhas pessoais, sobre a minha responsabilidade pessoal. Eu acho que tenho deveres de cidadania, não é? No meu país, na minha região, e tenho que colocar isso, e coloco com muita clareza. Não é? E coloco com muita clareza e enfrento essas discussões, não as fulanizo, eu quero fazer a política. Dá nome aos bois, né? Não precisa, mas também não me furtaria. O problema é que eu acho que não é necessário. Eu tenho que combater a má ideia, não o portador dela. Muito obrigada, tá? Obrigado também. Agora, a nossa próxima programação é o quadro Gente de Vitória. A jornalista Vitória vai estar aqui. A jornalista Vitória ainda não está? Então eu vou ainda continuar só mais um pouco aqui com o nosso querido, o cônsul Carlos Eduardo Sodré, cônsul da Costa do Marfim da Bahia. Eu já tinha finalizado a entrevista com o cônsul e vou retomar mais um pouquinho aqui para a gente poder explorar só mais um pouquinho enquanto a Vitória chega com um quadro de Gente de Vitória. E, cônsul, sobre a Costa do Marfim, como anda essa Brasil e Costa do Marfim? Há boas relações, permanece com boas relações, particularmente com a Bahia. Naquela passagem do embaixador por aqui, você lembra disso? Ele conheceu a fábrica de chocolate de Ibicaraí, que foi uma das 10 fábricas de chocolates criadas e, digamos assim, estimuladas pela gestão de Geraldo Simões, quando secretário de Agricultura, em primeiro lugar. Segundo lugar, quando o embaixador conheceu como um modelo para levar para lá. Foi à universidade com o seu centro de, como é que eu diria, de classificação de cacau, não é? Conheceu uma grande indústria de cacau em Ilhéus, conheceu o trabalho da Fazenda Dengo, da Fazenda Dengo, que produz um chocolate do mesmo nome, que é do grupo Natura, participou da Festival de Chocolate e convidou para fazer lá na Costa do Marfim, e esteve também com o pessoal da CEPLAC-CEPEC, que ainda tem um grande acervo técnico-científico, que também vai ser objeto de cooperação. Tudo isso são avanços na relação bilateral e também até multilateral, em alguns casos, entre a Costa do Marfim e o Brasil. Não podia deixar de falar da Costa do Marfim, né? Sempre. Tem que mencionar. Agora sim, chegamos ao final da nossa entrevista. Quero agradecer novamente, né, ao senhor por essa ilustre presença aqui, participação no TV News. Não agradeço, disponha. Eu quero deixar só uma saudação para todos da emissora e ao meu querido amigo Barbosa Filho, que é um pioneiro e resistente aqui em manter, juntamente com você, com os demais, essa juventude competente, esse trabalho extraordinário em favor de Itabuna. Obrigado, cônsul. Agora vamos ao quadro Gente de Vitória.
Olá, mais um quadro Gente de Vitória, com muito carinho, que estamos aqui para fazer mais este quadro em um momento muito especial hoje, agradecer a Deus pelas histórias que nós contamos neste quadro aqui, pessoas de Vitória. Aqui também está Sodré, né, conosco aqui hoje, nosso amigo de Itapé, uma honra, viu? Rever você. Recomendações. Muita gente amiga aqui hoje no estúdio. Bárbara, agradecer, né, por todos vocês que completa esse quadro. Todas as pessoas que fazem deste quadro existir. Porque são as histórias que nós contamos. É você que vence todos os dias para ter uma história de vida, um legado. E hoje é um momento muito especial, porque temos aqui hoje uma pessoa incrível que está aqui conosco. É emocionante estar aqui com ela. Tem gente que mexe com a gente, né? Quando vamos falar, quando a gente se encontra. E pessoas que fazem com que a gente olhe como exemplo de vida também. Pessoas que nos inspiram com as suas histórias. E às vezes você está aí e não imagina que você está inspirando alguém, que você tem uma história para inspirar outras vidas, para inspirar pessoas. E eu estou aqui hoje com uma grande mulher. Obrigada. Uma grande mulher, que nós vamos agora conhecer um pouco dessa história dela e que vai ficar registrado aqui para a gente. Conhecer mais um pouco dessa desbravadora, dessa mulher gigante, né? Que faz parte da nossa sociedade itabunense. Apesar de não ser filha daqui de Itabuna, mas nasceu em Itabuna, mas ela tem Itabuna no coração e é filha do coração. Porque Itabuna recebeu ela com muito carinho também. E ela ama Itabuna. Ela já é nossa gente também. Vou falar com Maria Ieda da Rocha Pinho. Ela é advogada, jornalista também, e é empreendedora na empresa Castor. E ela foi fundadora do clube Melhor Idade em Itabuna. Ieda, você está aqui hoje. É uma grande responsabilidade estar aqui hoje com você. E também muita emoção para mim também hoje. Você é uma pessoa tão querida que essa oportunidade realmente mexe com o coração da gente, estar aqui pertinho de você, viu? Seja bem-vinda. Obrigada, Vitória. Eu não sei se sou digna de tanto, que eu tenho esse mérito que você tanto diz. É bondade sua. Aliás, é uma bondade que isso é um caráter, é o caráter do baiano, né? De valorizar, de receber as pessoas de fora. Eu moro aqui desde 1980 e tenho a felicidade. Eu sou muito feliz aqui, por isso escolhi Itabuna para meu domicílio. Minha família mora toda fora, não tem ninguém aqui em Itabuna da minha família. E chega numa certa idade que você tem que escolher o lugar que você vai ficar o resto da vida, né? Então a família toda fica, vem para cá, vem para lá, vai para cá. Eu cheguei à conclusão de que perto de todos eu nunca vou ficar. Então eu fico com a Itabuna, né? E todos vêm aqui me ver. É o que eu digo sempre, cada um dos filhos passa 2 meses, 3 meses, vem o outro. Eu nunca fiquei sozinha, nunca fico sozinha. Então eu agradeço a Itabuna todo esse carinho que me foi dispensado nesses anos todos. Eu aprendi a amar Itabuna como a minha cidade. Então, para mim, foi a escolhida para que eu fique o resto dos meus dias nessa cidade, que me recebeu com tanto carinho e me envolveu durante esse tempo todo. Eu não vi o tempo passar. E nem acredito que eu tenha a idade que tenho. Mas estou muito feliz com o que eu acabei de ouvir. E
Obrigada, Itabuna. Que bom, Ieda. Você escolheu Itabuna e Itabuna também te abraçou. Oh, pois é. Mas, Eu agradeço por isso. coloca o microfone um pouquinho. Você veio de que lugar para Itabuna? São Paulo. São Paulo, né? Você nasceu em São Paulo? Não nasci em São Paulo. Mas fui para São Paulo com 16 anos, quando me casei. A minha primeira filha já nasceu em São Paulo. E eu fiquei até vir para cá. Depois estive em Santos, estive em alguns lugares, Goiânia, mas meu marido era da aeronáutica e ele ia transferido, né? Ele era oficial da aeronáutica e a gente ia transferida para os lugares. Mas definitivamente sempre a base São Paulo. Em 1980, teve um problema aqui em Itabuna com a distribuição da Editora Abril, com a representação da Editora Abril, que naquela época eram poucos distribuidores na Bahia, né? E então me perguntaram se eu queria... aliás, nem foi essa pergunta que valeu. É que eu sou advogada e eles tinham um problema aqui. Eu tinha um colega na Abril, que foi um dos diretores da Abril, que me conhecia e ele falou, quando soube do problema de Itabuna: olha, eu tenho uma grande amiga que poderia, eu tenho certeza que ela quer sair de São Paulo, eu vou ver se ela, pelo menos nossa causa, ela vai... Aí eu vim só para resolver o problema do distribuidor daqui. Mas nessa solução do problema do distribuidor, acabaram me deixando aqui, esqueceram de mim. E eu gostei. Como se diz, caiu a sopa no mel. Te esqueceram no lugar certo, né? Pois é, me esqueceram no lugar certo. Aí me ofereceram a distribuição. E eu peguei de olhos fechados, em 1981. E desde lá, estou aqui, não me arrependi. E daqui não saí mais para lugar nenhum. E muito obrigada, Itabuna, mais uma vez. Por todo esse carinho, por toda essa... Olha, atravessar essa epidemia que nós tivemos não foi fácil, né? E trouxe muitas consequências. Eu tive um clube aqui que eu... Você fundou o clube da melhor idade. Foi da seguinte maneira. Eu, numa viagem à Europa, eu encontrei uma pessoa no trem, uma senhora de cabelo... Talvez como eu estou hoje, essa pessoa era nessa época, cabecinha branca, uma senhora de talvez a minha idade, e que a Vitória vai falar, porque não precisa esconder também. Então, encontrei, e ela me contou que estava fazendo essa viagem pelo Clube da Melhor Idade. Se não me engano, não sei de qual país, não era do país que eu estava, era a Itália que eu estava. Então, ela no trem me contou que estava fazendo essa viagem, que o clube era maravilhoso e tudo. Falei, não, vou abrir o Clube da Melhor Idade, significa das pessoas de idade, né? Então, o mínimo era 50 anos para entrar. Para sair não tinha limite, para continuar. Então, para entrar também não tinha limite, era só o limite para entrar. Aí fundei o Clube da Melhor Idade, mais na direção da firma, claro. Tive uma sócia na firma que me deixou há uns anos atrás também, foi muito importante para mim, a Lúcia. A Lúcia, todo mundo da Abril conhece, nas viagens até o exterior, tudo, ela estava presente, eu sinto muita falta. Mas ela resolveu, aos 60 anos, se aposentar. E eu, não é que eu não tenha podido me apresentar, mas é que eu gosto de trabalhar. Na minha idade, hoje eu estou muito limitada, porque com a epidemia, dizem que foi a vacina, não sei se foi, mas eu me abati, perdi algumas coisas importantes que eu tinha. Infelizmente, não atacou a cabeça. Eu tenho a memória tão boa ou melhor do que antes. E eu continuo na direção da firma com a ajuda dos meus colaboradores, que são o meu braço, as minhas pernas, só não a cabeça, mas os braços e as pernas eles são.
Então, continuo sem tempo para limitado, né? Mas abril, com o advento do computação, dos meios de comunicação muito rápidos, As revistas, né? Ninguém está mais lendo, né? A leitura. Agora mais por internet, de tudo digital. Claro, claro. Então, caiu muito, não deu para continuar Aí, com como é as que bancas de funciona revista. hoje a sua empresa? Hoje, a sua empresa ainda continua aberta? Como é que ela funciona no mesmo hoje? lugar que era. Quais atividades hoje? Como? Qual a atividade hoje da sua empresa, da Castor? É logística. Eu distribuo, todos os distribuidores que eles escolheram para ficar com eles, a gente distribui as compras, as encomendas feitas pela internet. Então, nós temos muitos clientes estrangeiros. Eu trabalho diretamente com a Abril, que é a Total. Agora, a Total é que trabalha, né, com os importadores, exportadores. Mas diminuiu muito essa questão das revistas. Fechou, acabou. Fechou, né? Não tem mais distribuidor da Editora Abril. Não existe mais. Eu fui uma das últimas, né? Que fiquei, mas já passei diretamente para... Quer dizer, eu não fechei. Foi lentamente. Ia fechando as bancas, diminuindo a venda de revista, e eu já tinha distribuição de algumas que eles iam colocando para a gente distribuir. Entregava a Veja, Caras, então foi automaticamente. No final, ficaram só algumas revistas que não tivemos condições de continuar só com elas, e aí já tinha muita carga para entregar da logística, né? Sim. E como funcionava o Clube da Melhor Idade? As reuniões, as festas que você fazia, organizava. Com ajuda. Com muita alegria, né? Foi. Você participou, né? Eu participei, eu fui algumas vezes, fiz algumas matérias também. Então, não foi? Sim. Foi muito bom. Fiz grandes amigos, pessoas até. Então, o Clube da Melhor Idade durou 20 anos. Mas foi o tempo que chegou a pandemia e não teve mais condições de continuar, a gente não podia se reunir. E se reunia... Bom, eu vou deixar essa pergunta para você fazer mais tarde, onde funcionava. Ok. Eu quero... você tem 5 filhos. Vivos. 2 homens. Morreram. Eu tive 7. Teve 7 filhos. E eu quero te fazer outra pergunta. Quantos netos? 20. 20 netos, bisnetos? 19. O que é que você faz para você manter essa elegância, essa jovialidade, essa mente boa aos 91 anos? Olha, a primeira coisa é Deus. É pena que eu não trouxe para vocês um artigo que eu vi ontem que reflete bem a resposta que eu deveria dar a vocês. Mas eu vou deixar meu telefone, quem quiser me telefona que eu passo. É de uns médicos americanos, e inclusive tem brasileiros também, a maior parte é brasileiro, que eles, nos estudos, chegaram à conclusão, na prática, porque nos estudos, isso em escola não se ensina, que a oração, ela funciona muito melhor. Aliás, ela dá força para você reagir à beira da morte. Cada oração significa tantos... Aí ele fala, sabe, naturalmente, como eles explicam, eu não posso explicar para vocês, mas a oração se transforma em fortaleza para o organismo da pessoa. Naquele momento de maior necessidade, eles estão operando, e de repente falta a circulação e se tem alguém orando, ela flui, ela volta aquela circulação, sabe? Aí ele conta casos impressionantes, e eu posso falar para vocês, meu telefone é 991 910029. Esse telefone eu posso passar para vocês, ou seria melhor eu passar para o Barbosa e o Barbosa passar aqui?
Você já passou, né? Já falou. passei. Eu acho melhor ótimo. que... não O precisa telefone não vai parar, viu? Para poder telefone- pegar essa receita aí. Não, o meu telefone não vai, o daqui sim. Liguem pra cá. Pra Para TVI. TVI, TVI News, né? Eu tô lendo ali. TVI News. TV News. A TVI. Então, vocês podem ligar para cá que eles darão para vocês, passarão essa mensagem que eu vou deixar com eles aqui. Aliás, não é uma mensagem, é um estudo, é o resultado do estudo que eles fizeram durante tantos anos. E ele explica direitinho. Então, ela perguntou para mim, a resposta toda demorada, foi para dizer o que me faz ter essa jovialidade. Primeiro caso, é Deus. É a primeira, sem Ele eu não faço nada. Então, quando eu estou um pouco querendo, por um motivo muito sério, eu quero me abater, não. Mas tem Jesus, e aí eu me lembro, me dá aquela fortaleza tão grande, sabe? Que eu posso dizer para você, é Deus. Não é outra coisa, não. Que maravilha. Deus, ele dá força ao cansado, renova as forças. Totalmente. Totalmente. Física, emocional, tudo ele Exatamente. Ele mexe no nosso organismo, a fé, o clamor, né? Quando a gente clama a Ele. Exato, ele fala o tipo de... Ele levanta a gente do pó mesmo. Eu faço questão que todo mundo leia. Eu fiquei tão entusiasmada que as lágrimas vieram, sabe? Na hora que eu estava lendo, recebendo essa notícia. Que maravilha. Então, vindo de você, essa mensagem, e sendo que você realmente está aí perfeita, que todos possam agora crer mais em Deus, na existência de Deus, né? Porque Ele fala para clamar a Ele, que Ele está pertinho da gente. Exatamente. Que coisa linda. Que essa força interior, a grande força do organismo da gente, a grande força é Deus. Ela impulsiona os médicos, a mão dos médicos, sabe? A reação do organismo da gente, como funciona, sabe? Então, na hora da necessidade, se tem pessoas orando, aquilo muda a maneira sabe, do trabalho e do resultado daqui. É uma coisa linda. Não ficar ansioso. Eu vou ficar tão contente porque essa nossa entrevista vai dar chance a muita gente conhecer coisa boa. Esse estudo. É o estudo de médicos, um estudo científico. Não tem nada religioso. Absolutamente nada. É só crer que existe um Deus. Crer. Crer. Não, mas saber do que proporciona, entende? Do que você pode tirar disso aí. Quer dizer, o bem que como isso pode faz. melhorar a nossa vida quando a gente ora a Deus. Exatamente. Porque Ele que pode fazer. Ele é que pode fazer tudo por nossa vida, não é ninguém que pode. Não tem. Só não. Ele é que pode, que Ele criou tudo, né? Criou os remédios, deu inteligência para os médicos. Então não estamos tudo fazendo vem dele. aqui propaganda de religião nenhuma. Nós estamos fazendo um estudo científico para o bem. O porquê, como é que eu posso viver bem, como eu posso viver, morrer, porque todos nós vamos morrer. Adoecer, todo mundo vai adoecer, todo mundo, mas os resultados são muito mais significativos. Você vai sentir o efeito que é uma oração. Só isso. Você é um testemunho disso, né? Sua vida é um testemunho disso aí. Pronto. É você já está aqui, você é um testemunho vivo disso aí, do que você fala. Sua mãe também viveu quantos anos? A mãe, 106. 106 anos. E seu pai? 96. 96 anos. Então, é uma questão já também... Genética. Sim, mas minha mãe era tão religiosa quanto. É pessoa de fé. Ela não sabia desses estudos, naturalmente, naquela ocasião, não existiam ainda. Mas ela sempre foi muito religiosa, ela sempre se preparou muito com o espírito, sabe? Ela dava muito valor à espiritualidade. E ela orava muito. Eu acho que isso vem da minha família, dos meus troncos, sabe? E meu pai... Das suas raízes, né? É das raízes. Exatamente, exatamente. E agora, com essa observação, eu faço questão de espalhar, que todos conheçam essa realidade. Porque eu acho que isso é evangelizar. Isso aí
é uma evangelização. Vocês ficarem conhecendo o autor de tudo e realmente aquele que mantém a gente em ótimas condições, nas melhores possíveis. E problemas todo mundo tem, mas que sentir o valor do vidro de remédio que dá para todos os males é oração. Então, ouçam o que a ciência fala. Não o que eu digo, o que a ciência vai falar para vocês. Liguem para a TVI e peçam que pelo menos o Barbosa não está aqui, mas a Vitorinha está aqui me dizendo que eu posso dar, que eles vão oferecer tal hora isso aí. Eu vou até combinar com o Barbosa para a gente ter outro momento, né? Para Maravilha! Para esclarecer. Maravilha, sim. A gente pode ter outro momento, sim. Você pode vir no programa de Barbosa também, voltar aqui e para falar sobre isso, porque é um assunto maravilhoso. Ou talvez nem que eu precise falar, mas que eu possa ajudar, tá? Eu faria o que for possível. Se alguém pedir para mim também, é claro que eu mando, mas aqui vai em massa. Então aqui, porque os leitores são muito mais do que as pessoas a quem eu poderia me dirigir. Bom, obrigada então pela atenção que vocês me deram na leitura, na oração, nessa história que eu gostei muito de nesse momento maravilhoso que você pôde agora expor. Que eu tive a oportunidade de expor. De dar esse testemunho e falar do que Deus fez com você, na sua vida, né? Exatamente. E na vida de sua família também. Que maravilha, é muito bom, muito gratificante você transmitir a sua vivência aqui para o nosso público, viu? É muito, muito bom esse momento com você aqui, Eda. Muito grandioso, viu? Tudo é por Deus, né? Isso. Tudo é por Deus. Tudo é o momento que Ele marca, né? O que Ele faz na nossa vida. Porque, por exemplo, eu nunca tive, desculpem, mas estou acostumado a usar calça comprida, agora a saia mas danada pode mostrar, pode mostrar subindo. Que são bonitas. Não, eu tô querendo... Suas pernas são bonitas. Até mostrar isso também. Não, eu quero... Que você está inteira. Não, deixa disso. Nada disso. Mas a gente tem que obedecer a linha do tempo, lógico, claro. O que mais que você quer saber, chegar até aqui é uma dádiva de Deus. Com a lucidez que você tem. É uma dádiva, né? Essa vida com abundância, né? Uma vida abundante que só Deus pode dar. Com essa lucidez tão incrível que você tá. É muito bom falar com você aqui hoje. Quando o Barbosa falou que iria te agendar, eu fiquei tão feliz. Obrigada. Que foi você. Falei que maravilha ter essa oportunidade com Eda. E trazer realmente uma história verdade, uma história verdadeira da sua vida. E Eda, você tem também uma experiência no jornalismo, né? Seu pai era jornalista, Sim. né? Quando eu nasci, meu pai já era jornalista. Meu pai tem uma história muito bonita. Ele ficou surdo aos 18 anos. Ele teve meningite cérebro-espinhal. Ele era redator do Jornal do Comércio em Recife nessa época. Ele estudava e fazia jornalismo. E teve uma doença que 99,9% morria. Mas ele teve um tratamento VIP, eles cuidaram muito, fizeram tudo e ele conseguiu salvar, mas perdeu a audição. E daí ele ficou muito desgostoso e foi para o Nordeste, onde tinha um irmão em Carolina, no Maranhão. Quanto tempo eu disponho, Vitorinha, para saber se eu posso... Pode falar, pode ficar à vontade, temos ainda meia hora. Então ele foi para Carolina, onde tinha esse irmão, e lá ficou no pensão, naquele tempo não tinha hotel, em 1930. Aí ele ele ficou em frente à casa de uma família, onde tinha uma moça muito bonita, que era noiva de um fazendeiro, chamava-se Mirte, e o nome do papai, João Corrêa da Rocha. Esse nome vocês podem confirmar na Biblioteca Nacional, que tem jornais do meu pai lá. O nome do aeroporto de Marabá chama-se João Corrêa da Rocha, é o nome do meu pai. Por aí você vê a importância que ele teve na vivência dele. Mas ele nasceu para o jornalismo. Ele foi para lá, e lá não tinha jornal nessa época, em 1930. Pois ele conseguiu comprar era na cidade de Balsas, nem sei onde é isso. Ele foi buscar
uma imprensa, uma máquina de imprimir, uns tipos, formava-se uma gráfica que chamava-se tipografia. Ele foi lá e pegou tudo isso, comprou. Ele levou, eles deram, quando ele aconteceu dele não ter voltar às outras, ele não quis mais continuar no jornal, mas deram o suficiente para ele ficar, recomeçar a vida dele. Aí ele comprou no Balsas, ouviu falar, não sei como, que tinha isso no Balsas para vender uma gráfica. Ele foi lá e trouxe das costas de cavalo, tropa de cavalo com as peças todas das máquinas, trouxe e montou em Carolina o primeiro jornal de Carolina no Maranhão. Chamava-se O Jornalzinho. Até no tamanho ele era pequeno, não era um tamanho do jornal comum, era uma média, meia folha, por exemplo. O jornalzinho muito caprichado, que tem lá na Biblioteca Nacional, tem o jornalzinho. Daí ele ficou, o jornalzinho teve uma difusão muito grande, aquelas cidades vizinhas todas recebiam, né, o jornalzinho e ficaram querendo que as suas cidades também tivessem o jornal, né? Então, Grajaú, no Maranhão, foi que ganhou a concorrência de todo mundo que convidava o papai para ir. Aí o papai foi em 1932. Um visionário, 33. seu pai, né? Sim, um visionário. Lá na Biblioteca Nacional tem isso, o maior visionário. Ah, tá vendo? Então, foi para Grajaú, levando uma parte da gráfica. Nessa altura, ele comprou, já sabia de onde vendia, os religionários de lá, de Grajaú, já tinham comprado uma parte também, uma gráfica lá. Eu sei que ele foi e reuniu lá e montou o jornal, como era o Jornal do Sertão, né? Era Jornal do Sertão. Montou, e lá, nessa altura, ele tinha 2 filhos já. O Nilton, que nasceu em 1931, e eu em 32. E fomos como carga em cima de cavalo. Tinha uma cela que era feita uma poltrona. Ficava a mulher com as pernas todas para o lado do cavalo, né? E o encosto mais para trás. Então, assim foi feito. E eu ia no colo da mamãe, mas tinha um cavalo feito berço, todo preparadinho, que dos 2 lados tinham jacás, como se chamava naquela época, não sei se agora ainda chama. Então, feito para quando estivesse dormindo e quisesse parar no lugar, descansar. E assim nós fomos para Grajaú. Papai foi um visionário, essa não é nem a palavra, deve ter uma palavra que se expressa melhor ainda. Aí chegamos em Grajaú, logo ele estava esperando, né, inclusive meu padrinho, que é Antenor Bogea. Você era filha única? Eu e meu irmão. Ah, você e seu irmão. Éramos 2, mas sim. Meu irmão não foi. Foi só eu com a mamãe. A minha irmã ficou com a vovó em Carolina. O meu irmão ficou com a vovó. E fui só eu. Mamãe, eu era pequenininha. Quer dizer, isso foi para lá em 1933, né? Porque eu nasci em 32, setembro. Talvez no comecinho de 33. Fomos para Grajaú. E lá tinha o pessoal representante da sociedade, né? Esperando a gente. Já tinha casa preparada, tudo pra gente. Foi fundado o Jornal do Sertão. Esse Jornal do Sertão teve muito, vamos dizer assim, muita importância também, mas o de Carolina ficou funcionando. Ele não fechou. Ele deixou gerente, pessoas que já tinha capacitado para dirigir o jornal. Então ficou o Jornalzinho e o Jornal do Sertão em Grajaú. E ele lá em Grajaú, o Jornal do Sertão. E lá ele ficou, inclusive meu padrinho, que era deputado federal nessa época, Antenor Bogea, morava na Trizidela, que era em frente ao Grajaú. Ele morava no Rio de Janeiro naquela época, não era? Era, no Rio de Janeiro. Que tinha... Ele era deputado federal, mas tinha... lá em Grajaú ele tinha a casa dele também, né? Foi meu padrinho de batismo.
ele. Daí, ficamos lá, 36 até 37. Nasceu mais uma irmã. Lá em Grajaú nasceu uma irmã em 35, a Iris. Mas aí ele teve um convite porque não era por dinheiro que ele ia. Ele ia por diletantismo, por amor à profissão. Ele amava ser jornalista, ele amava distribuir cultura, sabe? Aí houve um convite muito... que mexeu muito com ele. Jornalismo é uma paixão, né? Paixão. É uma paixão, realmente. Araguatins já era Goiás. Araguatins chamava-se Boa Vista, a cidade. Hoje chama-se Araguatins. Itaguatins, né? Itaguatins, Araguatins, qualquer coisa assim. Chamava-se Boa Vista naquela época. Aí fomos para lá. O prefeito de lá era um padre João. Eu sei que eles fizeram uma campanha para o papai ir para lá. Aí fomos. 1937. Fomos, mas o papai deixou o jornal funcionando em Grajaú. Então já tinham 2 jornais no Nordeste. Era o Jornal do Sertão e o Jornalzinho. Aí fomos para Boa Vista e lá fundou a Voz do Norte. Já quando ele foi para montar, já estava tudo... Aliás, o prefeito era o professor, era do Fernão Botelho. Não sei o que, Fernão Botelho. E ele, o padre, foi que pegou na próxima, quando teve eleição, ele passou a ser prefeito. O padre João. Mas quando o papai foi convidado para lá, que foi o Serrão Botelho, era o prefeito de Itaguatins. Aí o papai montou o jornal lá e foi muito bem. Mas a minha irmã teve um problema sério de saúde e os médicos naquele tempo era coisa rara, né? Os médicos bons, né? Em Carolina a gente tinha um médico da família, que é o doutor Zeca, que cuidava, que adivinhava, que a pessoa... E o papai acabou aceitando o convite do médico para ir para Carolina para tratar da minha irmã. Mas ele deixou o Jornal do Norte, a Voz do Norte continuou. Isso foi em 39. Minha irmã nasceu em 38, em Tocantins. Não, minha irmã nasceu ainda em Grajaú. Lá não nasceu ninguém em Tocantinópolis. Aí fomos para Carolina. Em Carolina, minha irmã ficou bem. Aí o papai recebeu... Ele tinha milhares de convites, né? Para aquela região toda, né? Porque sabia-se que ele... Aí ele dividia a gráfica e comprava. Conseguia mandar buscar tipos fora, e máquinas e tudo. Aí foi feito em Marabá, no Pará. Ele foi um empreendedor nessa área mesmo, né? Vai dizendo quantos jornais ele já tinha fundado até aí. Aí fomos de Carolina. Imagino, né? Ainda funcionava o jornalzinho, que já tinha crescido, já estava grande, estava com folha inteira já nessa época. Aí fomos para Marabá. Marabá era o Vilhena, Antônio Vilhena, que fez o convite para o papai, e o papai foi. Em Marabá ficamos o resto do tempo. Só que lá não tinha ginásio em Marabá. Então, meu irmão mais velho ia estudar em Carolina, no Maranhão, onde nós nascemos. Tinha um colégio muito bom, o Zé Queiroz, e meu irmão foi estudar. E eu fiz o ginásio, primário em Marabá, e fui fazer o ginásio em Floriano, no Piauí. Por quê? Porque a família do papai é daquela parte do Maranhão e Piauí, aquele pedaço de gente. E ele tinha pessoa muito influente, queriam por tudo que eu fosse para lá para fazer o ginásio. Em vez de ir para Carolina ou para ir para Belém, eu fui para Floriana. E lá comecei o ginásio. Mas na volta para Marabá, comecei a namorar e doida para ir para um lugar maior. Eu tinha umas asas muito grandes, né? Eu queria voar. Então, fui para Marabá e lá namorei o meu marido, que era da aeronáutica. E ele passando lá, nossa, se encantou, e eu com ele. Eu queria mais era casar, sabe? Para sair do Nordeste. Toda mocinha quer isso, né? Minha cabeça Toda mocinha quer isso, né? Casar para voar. Não, e com o papai, eu trabalhava com ele também no jornal, e eu tinha aquela, sabe?
E meu pai não parava, né? Era, em Marabá ele parou. Aí foi o Marabá. O jornal de Marabá era o Marabá. Então foram quantos? Grajaú, Carolina, Marabá, Grajaú e Tocantinópolis, né? Esses jornais existiram por causa do papai. Aí ficamos em Marabá o resto da vida. Com 15 anos eu estava de férias em Marabá. E aí namorei, casei e fui para São Paulo, porque o meu marido era de lá. Teve 5 filhos. 7. 7 filhos. Eu conto com os que morreram também, porque eles existiram e foram criaturinhas maravilhosas, né? Eu tive 7 filhos, todos de São Paulo. A minha filha mais velha, que já tem uma boa idade, né? Nasceu em São Paulo. Em Santos, não digo São Paulo. Nessa época a família dele é de Santos, então eu ia ter o neném lá em Santos, na Beneficência Portuguesa. Bom, ele morreu e nesse inteirinho eu queria... Aí eu terminei, esqueci de falar, eu terminei minha faculdade em Taubaté. Terminei minha faculdade, eu ia todo dia para Taubaté e voltava. Escolheu o direito. Direito, fiz direito, foi. Não quis continuar sendo jornalista. Mas me arrependi milhões. Depois que me formei, adorei o curso, adorei. Mas quando eu tirei minha carteira, que eu fui trabalhar, eu discutia com o juiz em audiência. Porque você tem... Não vou por quê. Vocês sabem muito bem, os advogados sabem por quê. Que numa audiência dá vontade de você, quando dá a sentença, completamente leonina, alheia àquilo que tem nos autos. Que tem, naquele tempo isso acontecia muito, né? Então, eu saí, nunca mais quis saber de... Aí eu tive um convite muito para trabalhar em outras coisas, inclusive na Abril, vamos dizer. E foi a Abril que me mandou para cá. Para cá que eu vim. Aí fiquei em São Paulo o tempo todo. Meu marido morreu e eu continuei Você lá. veio com os filhos para... Não, os filhos já estavam Os filhos estavam casados, independentes, já, casados. Estavam casados. Você veio sozinha? Já. Não, os menores estavam comigo ainda, o João e o Alexandre, né? O resto... Mas eu vim só com... Eles ficaram até. Eu vim com a cara, né? E a coragem. Porque eu não vim para cá para ficar. Eu vim para cá para ver aquele problema que eu falei no início. Sim. E aí, eles, bom, é você mesmo. E aí eu fiquei como representante da Editora Abril no sul da Bahia. Eu tinha Porto Seguro, eu tinha aquela parte lá de cima toda, eu tinha aqui Valença, onde hoje parte dela eu tenho para distribuir eu sou distribuidora da internet, né? Então, aqui em Itabuna, por exemplo, só tem a nossa distribuição. Não tem de outras pessoas, não. É a Total Express. É a quem nós nos reportamos hoje. E que vai muito bem, graças a Deus. Então, é essa a história. E hoje eu estou em Itabuna. Realmente a gente se afasta um pouco pela idade. Quem foi seus primeiros amigos aqui que você lembra, assim? Como? Seus primeiros amigos em Itabuna, que você tem uma lembrança primeiros amigos? Das pessoas que se achegaram logo a você. Olha, aqui. eu tenho que agradecer muito, muito uma pessoa que me ajudou a gostar de Itabuna. Uma pessoa muito simples. Ele era agricultor em Itororó. E eu o conheci em São Paulo. Ele foi para a Beneficência Portuguesa. Talvez ele tenha me forçado a vir para cá, ajudou a vir para cá. Ele estava na Beneficência Portuguesa para operar dos rins. Ele ia tirar um rim, trocar. Ele tinha um problema renal terrível, né? Ele ia morrer se ele não fizesse isso. Então, eu conheci um amigo, me levou lá no hospital, que era baiano também, que me conhecia. Ele me levou lá no hospital e eu conheci Seu Borges e a Iraildes. Essas pessoas eu rezo diariamente para eles. Ele foi a pessoa melhor que eu já encontrei nesse mundo, essa pessoa que se sacrifica pelos outros. Haja visto que a primeira vez que eu vim em Itabuna, eu vim de carro com um casal amigo que vinha para cá. E eles vinham passar uns dias, aí eu vim. Eles me receberam na casa deles. Não me deixaram sair para o hotel. Eles não fizeram... Olha,
foi uma recepção assim que marcou a vida do baiano na minha vida, sabe? A minha vida na vida dos baianos. Não, o contrário mesmo, a Bahia toda no meu coração. Que maravilha. Bom, daí pra frente eu já contei, não é? Quando eu cheguei, como é que foi. Aí você já conheceu como era o baiano, né? Exatamente. Já falou, é aqui mesmo. Aí fiquei no Pontalzinho, muito mal, assim, a casa não era muito boa, mas eu nunca senti mal. Nunca, não teve um dia que eu estivesse arrependida de ter vindo para Itabuna. Acreditem. Hoje nós temos uma boa, na Itajuípe, ali perto da Mirasul, aquela parte da esquina ali toda é nossa. Então, realmente, temos um patrimônio da editora, né? Não digo Você meu gerou pessoal. Empregos também em Itabuna, né? Muitos empregos. Eu já gerou tive, emprego como empreendedora também, né? muito. Eu tive aqui 40, vamos dizer, 40... Colaboradores, né? Bancas de revista que eram Sim. colaboradores, que pegavam revista comigo. Coraci, essas cidadezinhas todas vinham para cá. Então eu cheguei a ter 200 e tantas bancas, né? Na minha região, que eu mandava caminhão para lá, para revista para lá, para cá. Enfim, eu tive uma boa... E dentre esse, o meu melhor amigo aqui inicial foi o seu Borges. E hoje tem as filhas a quem eu... me declino, viu, a minha gratidão, porque elas também eram sempre muito boazinhas, né? Muito, ó. E ele que arranjou casa para mim, para alugar. Se não tivesse sido ele, depois quando eu resolvi ficar, porque eu não ia ficar, eu vim para cá por poucos dias. Mas depois que foi para ficar, aí a coisa mudou de figura. O primeiro telefone foi ele, quando o telefone custava caríssimo, ele mandou eu instalar um telefone na minha distribuidora. Fiquei na casa dele até o dia que eu mudei para Itabuna, foi em Ilhéus que ele morava. E que eles moravam. E eu fiquei lá e vim para Itabuna já para pegar a primeira carga do caminhão, né? Isso já foi no início de 81. Moral da história. A família primeira foi essa. Que acolhimento bom, né? Sim, de pai e mãe. Que acolhimento. Eu não posso dizer outra coisa de pai e mãe. Seu Borges fez comigo, sabe? E é tanto que o que precisarem de mim, da família dele, o que precisar, quer dizer, tudo que eu tenho, eu posso dizer da distribuição, seu Borges foi o maior influenciador, sabe? Será que não existe pessoas assim, né? Ele já morreu. Será que não existe pessoas como o seu Borges? Eu acho que não. Acho que não existe, não. As pessoas estão se esfriando mais. Não. O amor, Não. a caridade. Caridade. Não é? Estender a mão para o outro. Era o que o pai faz com o filho. É Vai verdade, lá, compra um telefone, ou transfere um telefone, manda na casa. Não pergunta se eu posso pagar, se eu quero, sabe? Chega lá o cara, eu vim instalar um telefone aqui. Quem é que faz isso? Nunca. Coisa linda. Olha, seu Borges foi um pai verdadeiro para mim. Um pai verdadeiro. E as meninas aí, tem uma que é médica, a Luciana, é médica em Ilhéus. Mas a mãe dela casou-se com um menino aqui morava. Gente importante, é porque eu não sei explicar bem quem é. Mas gente daqui foram para Caravelas. E lá ele foi prefeito de Caravelas, né? Eles não voltaram mais para cá. É a mãe da Luciana, dessa que é médica em Ilhéus. A Luciana, a gente não tem um aconchego muito grande, mas acredite, no dia que você quiser, tem uma grande amiga, qualquer pessoa do seu Borges, que precise de alguma coisa, eu disposta a ajudar. Ô Ieda, você é uma pessoa que veio de uma capital. Sim. Chegou numa cidade, né, como Itabuna, há mais de 20 anos atrás. 40 anos atrás. 42 anos atrás. 42 anos, imagina, você com uma cabeça evoluída, já era uma mulher empoderada, porque o empoderamento não é da agora, então... Se fala muito em empoderamento nesse momento, mas... Não, eu estava muito adiante dessa Muito de hoje. adiante, você estava muito à frente. Teve alguma dificuldade de você... Olha, é claro, algumas barreiras você encontrou.
você encontrou aquela barreira que se eu quisesse ir para o jornal, não, eu sempre tive minha classe, minha linha de me afastar, sabe? Com classe, com linha, nunca fiz escândalo, nunca fiz nada. Claro que eu tive muitos assédios, né? Assédio, me trancar na sala e fazer propostas. Me ofereciam tudo que eu precisava, sabe? Tudo isso aconteceu na minha vida. O que acontece? Só que naturalmente Se você Deus... é linda hoje, imagina 40 anos atrás. Para Deus, quem confia em Deus como eu confiava, nunca me aconteceu nada de muito grave, assim, de dizer não. Ela foi obrigada a fazer isso, porque não. Só Deus. Deus me segurou nos momentos. A gente não tem tempo na televisão de fazer comentário, porque se tivesse, eu faria. Então, os assédios há 40 anos atrás já existia. Não é só agora que veio à tona essas coisas, né? Já existiam esses assédios, né? De alto nível. Eu tive assédio em São Paulo. Não vou falar agora, não. Não tem tempo. Bom. Mas você ser uma mulher independente, uma mulher que sempre esteve sozinha também. Nunca. Dirigindo. Nunca. Sempre Deus. Sempre Deus. Sempre Deus. Deus com você. Eu já passei Natal aqui em Itabuna sozinha. Sozinha no Pontalzinho. Eu trabalhei até as 8 da noite. Tomei meu banho, me arrumei. Aí subi pro quarto, liguei a televisão, fui assistir missa. Liguei pro meu pessoal, porque eu pude ficar a ligação nesse dia. O pessoal ligou muito para mim. Nunca fui infeliz. Nunca. Eu nunca me senti só. Eu não sei o que é solidão. Porque naquele momento eu sinto a presença de Deus. Eu acho que hoje, mais do que tudo, Ieda, esse momento aqui, falar de sua história, foi trazer também para algumas pessoas coragem, força, vida. Que aqueles que estão aqui nos assistindo neste momento possa ver que a vida é tão importante, que cada dia tem um valor. Claro. Cada dia que você falou, passei Natal só, mas fui lá, tomei meu banho. Não fiquei só. E sabia que Deus estava ali com você, que a presença dele é maior do que qualquer outra coisa na nossa vida. Assisti a missa do Papa, sabe? Pois é. Linda missa, cantei na missa. Feliz por estar ali, né? Com você e Deus, com saúde. A sua companhia. E tem tanta gente triste porque alguém abandonou, porque está sozinho, Sim. porque... e hoje a gente traz essa mensagem através da sua vida também, que o importante é você aproveitar todos os momentos, mesmo que esteja sozinho, você não está só. Não, é saber que existe um Deus que pode estar ali pertinho, fazendo companhia também. É por isso que eu estou tão contente de encontrar esse artigo que vocês vão receber, se quiserem, né? Pedir aqui na como é? TV News agora. É porque eu sou do tempo da TV. TVI. Agora é TV News. Agora é TV News. Então, e qualquer coisa, meu telefone está aí também, tá bom? Mas, assim, esse momento aqui é muito interessante. A sua história transmite para as pessoas essa fé. Nossa Senhora, se a gente fosse detalhar, né? A sua vida é mentira, isso não aconteceu. Inteira, aos 91 anos, nunca tá só, né? Que sempre tem alguém com você. Não. Mas você não tem medo disso. Não. Dirigiu até quantos anos? Eu quero que eles me deixem. Dirigiu até recentemente, não foi? Você dirigia há um ano atrás, mas agora... Há um ano atrás, fui olha. detectado... como é? Glaucoma nos meus olhos. Mas tudo bem. Se eu peço a Deus para não ficar totalmente cega. Mas se ficar, também não é problema. Já viajei tanto, já conheço o mundo inteiro, não é? Eu tenho os meios de comunicação que você escuta. Se você escuta, você transforma isso em imagem. Não. Então você não tem medo? Não. Medo não faz parte de sua vida? Faz parte. Eu tenho tido só alegrias. E não vou dizer que eu vou ficar triste. É claro,
vai reduzir um pouco a minha liberdade, porque eu adoro ler. A Veja é entregue lá em casa no sábado e eu ainda consigo ler aquelas tarjas maiores, né? Ali eu leio. Mas caso as letrinhas pequenas eu já não. Às vezes eu vou com muita dificuldade, leio duas, 3 linhas, mas aí a vista não dá mais. Para se manter assim, essa vivacidade, alimentação boa, você come de... Tem empregada muito boa. Você tem alguma restrição de alimento, alguma coisa assim? Que você fala, isso aqui eu não como. Graças a Deus, não. Graças a Deus não tenho restrição nenhuma, mas eu faço a minha restrição. Meu médico também faz. Porque para você ter uma boa saúde, você tem que ter uma alimentação adequada. Não entrar comer feijoada todo dia. Comer feijoada à noite. Né? Se eu comer agora, não me faz mal nenhum. Mas é porque eu sempre mantive a minha linha. Você sabe, Vitória, eu nunca tomei um remédio em jejum. Nunca. Eu vejo a minha empregada, por exemplo, uma que chegou ontem lá, tomando remédio, antes de mais nada, de comer alguma coisa, ela toma o remédio, se enche de comprimido e vai esperar passar um tempo. Depois, não aguenta no estômago. Com toda razão. Ela acabou a flora intestinal dela. Não se pode tomar remédio em jejum. Tem que tomar um leite, comer uma fruta, para aquilo não cair, porque desgasta a flora intestinal. Gente do céu, todo tipo de remédio, nenhum. Eu tenho seu organismo, pois eu já tive problema. Eu não nasci assim, não. Ainda antes de vir para cá, para Itabuna, eu tive um problema tão sério, em consequência disso. De não ter hora para comer qualquer tipo de comida, tomar remédio sem. Aí eu tive uma infecção no útero e passei muitos anos indo ao médico, e o médico dizendo que era besteira que com antibiótico sarava, e me mandava antibiótico, eu tomava. Tomava 4, 5 anos, aí chegou um dia que eu não aguentava mais. Eu abria o meu sutiã em qualquer lugar que eu tivesse, que eu não aguentava. Eu ficava com gases, mas gases enormes, sabe? Gases insuportáveis. E não tinha jeito, no médico, mais antibiótico. Até que eu cheguei em Goiânia, em Goiás. Um dia eu fui num lugar que diz que tinha um médico muito bom, Dr. Vigiano, que esteja no céu, esteja na glória de Deus, porque faz parte das minhas orações, Dr. Vigiano. E ele falou, minha filha, o seu problema vai acabar, como é que ele disse? A sua via sacra vai acabar. Vem a segunda-feira, tal hora aqui no hospital. Eu fui no Hospital Maria Imaculada, lá em Goiânia. Ele me operou e eu fiz 2 anos de restrição alimentar. Eu não comia gordura, eu não comia manteiga, eu não comia isso. Durante 2 anos até refazer a minha flora. Quando eu comia coalhada, muita coalhada, eu tomava aquele levedo de cerveja, mas refiz a minha flora, que hoje, se eu comer, não tem problema nenhum. Eu posso voltar a comer aquela comida, mas eu não vou tentar, de maneira nenhuma. Porque é tão boa a minha vida sem essa comida pesada. Agora eu sou boa aluna. O professor me ensinou uma vez e eu não deixo. Você dorme bem? Muito bem, igual um graças. Anjo. Eu acordo 1 hora para ir no banheiro à noite. Dorme cedo? Não, eu durmo Não, 1 né? hora da meia-noite, não. Esse aí eu não aconselho a ninguém. Durmam cedo, que o primeiro sono é muito bom. E acordo cedo, eu durmo pouco, eu não durmo muito não. Mas o sono eu aconselho a todo mundo, quanto mais. Mas sabe por que eu não durmo? É porque eu fico mexendo nas coisas. Até nas fotografias eu fico relembrando, tirando aqueles que já morreram há muito tempo, jogando fora. Vocês não vão acreditar, mas eu tinha 41 álbuns de fotografia. Eu imagino. Quantos registros de momentos maravilhosos, né? Naquele tempo que eu não tinha celular, que não existia celular, fotografia no celular, eu mandava revelar. Isso era uma praxe para mim. E eu tenho história de Itabuna, eu tenho toda, sabe? Ieda, chegamos ao final. Eu quero te agradecer por este momento grandioso, maravilhoso com você aqui.
Agradecer a Deus pela sua vida, pela mensagem que você trouxe hoje. Imagine. E Eu só quero agradecer. você volta depois aqui para falar mais ainda. É muito Não, interessante. eu prometo, não. É. Se eu tiver alguma coisa que vocês queiram que eu faça, eu faço. Não tem problema, não. Mas, Gratidão a Deus por este mas foi o momento. resumo, mais ou menos, o resumo da ópera, vocês já viram, né? O que aconteceu. Então, até o próximo. Gente de Vitória, com mais Se Deus histórias quiser. para contar. Parabéns para você e pelo programa, porque eu não perco. Eu não perco. Eu posso estar onde está e fico... Perco sim, claro. Tem horas que você não tem jeito de... Chegamos ao não. final. Até quinta. Está chegando ao fim mais um TV News. Hoje, amanhã tem mais, a partir das 10 horas, você tem um encontro comigo aqui e com o Barbosa, tá? Não perca. O próximo programa agora é o Alerta Cidade com Denilton Santos. E para você que vai assistir o programa gravado, tem outra grade aí diversificada. Muito obrigada pela sua audiência e tchau, tchau. Até amanhã.